Olá! Sabe aquela ideia de Deus provedor? A gente ouve muito falar sobre isso, né? Bom, hoje a gente vai mergulhar num sermão que olha para essa crença de um jeito bem diferente. Uma perspectiva que talvez mude a forma como a gente entende o que é provisão de verdade. Vamos nessa? E para começar, olha só essa citação do profeta Abacuque. É forte. Pensa num cenário de perda total. Acabou tudo. Tudo que sustentava a vida daquele povo, daquela sociedade, simplesmente não existe mais. E essa declaração do Abacuque joga a gente direto na pergunta central desse sermão. Tá, e aí? Quando tudo que a gente pode ver, tudo que a gente pode tocar, some, o que sobra? Essa pergunta é o fio condutor de toda a nossa análise aqui. Para a gente sacar o peso do que o Abacuque está falando, a gente precisa entender o contexto da época. E o sermão nos leva lá para o antigo Israel, uma nação que estava, olha, na iminência de uma invasão, encarando a fome de frente. A gente precisa entender que, numa sociedade agrícola, isso não era só, estou pobre. Não, era o fim de tudo. Pensa só, sem comida, sem ter o que vender, sem futuro. Naquela época, quando os inimigos destruíam as plantações e o gado, eles estavam apagando qualquer pingo de esperança. Não tinha plano B, não tinha supermercado na esquina para recorrer, era o colapso completo da sociedade. E é aqui que a coisa fica interessante. No meio dessa devastação toda, a resposta do profeta não é de desespero, de choro, mas de alegria. Alegria no Deus da minha salvação. Como assim? Como isso é possível? É justamente essa tensão, esse paradoxo que a gente vai tentar desvendar agora. Beleza, vamos avançar. Agora a gente vai ver como o sermão começa a mexer com a nossa ideia mais comum de provisão. Porque geralmente, quando a gente pensa nisso, vem uma imagem bem específica na cabeça, né? Claro, o sermão não ignora aqueles exemplos clássicos que todo mundo conhece. Sabe, o maná caindo do céu no deserto, os corvos levando comida para o profeta Elias, ou até na nossa vida, quando a gente recebe uma ajuda financeira, uma comida, bem na hora que mais precisa. É isso que geralmente vem à mente quando a gente fala em provisão de Deus. Só que aí, o argumento dá um giro, uma virada fundamental. O foco sai do material e vai para o espiritual. Aquela citação de Jesus, nem só de pão viverá o homem, é usada aqui para, recalibrar as nossas prioridades. O sermão sugere que o verdadeiro sustento, a verdadeira provisão, vem de um outro lugar. Então, com essa nova lente, o sermão vai ainda mais fundo. A ideia de provisão começa a se expandir. Deixa de ser só sobre receber coisas e passa a ser sobre ser salvo de alguma coisa. É uma mudança e tanto. E o exemplo usado para ilustrar isso é a história de Ló em Sodoma. Para quem não lembra, ele morava numa cidade que estava literalmente condenada à destruição total. Era um cenário de perigo extremo, sem saída aparente. E aí o que acontece? 2 anjos aparecem na cidade. E o ponto que o sermão martela é o seguinte: eles não chegaram com um caminhão de suprimentos, com comida, com dinheiro, nada disso. A missão deles era outra, era bem específica: tirar o Ló e a família dele de lá antes que tudo viesse abaixo. E é nesse momento que a definição de provisão o vira de cabeça para baixo. Pensa bem, para o Ló, a maior provisão não foi uma cesta básica, mas sim ser livrado da morte certa. A perspectiva muda radicalmente. A provisão não é mais sobre sustento, é sobre salvação. Bom, agora a gente chega no ponto alto do argumento, no clímax do sermão. E para isso, ele usa uma das histórias mais tensas e conhecidas da Bíblia para mostrar o que seria, então, a maior provisão de todas. Esse diálogo aqui é a chave de tudo. O Isaac, subindo a montanha para ser sacrificado, faz a pergunta óbvia, né? Pai, tem fogo, tem lenha, mas, cadê o cordeiro? E a resposta do Abraão, Deus proverá. Essa frase se torna o centro de toda a interpretação que vem a seguir. A partir daí, o sermão faz uma leitura simbólica, uma alegoria daquela cena. Cada peça do quebra-cabeça passa a representar algo maior. Olha só, o Abraão é visto como uma figura de Deus Pai. O Isaac, ali deitado no altar, representa a humanidade condenada. E o carneiro, que aparece do nada, preso nos espinhos, é apresentado como o substituto, uma figura de Cristo que toma o lugar daquele que seria sacrificado. Então, a conclusão dessa leitura é que a maior provisão de Deus não tem nada a ver com coisas materiais. Não é um carro novo, não é um aumento de salário. De acordo com essa interpretação, a grande provisão é Deus providenciar um Salvador para encarar um juízo que a humanidade por si só não conseguiria enfrentar.
Certo, agora vamos amarrar todas essas pontas e ver como tudo isso resulta numa perspectiva completamente nova sobre o que realmente significa provisão. E com isso a gente volta lá para o começo, para o Abacuque. Agora, a alegria dele, mesmo sem figueira, sem gado, sem nada, faz todo sentido dentro dessa lógica. A alegria dele não estava nas coisas que ele tinha ou não tinha, mas na certeza, na confiança de que a sua salvação final estava garantida, não importava a perda material. E essa frase aqui, ela resume a ideia central do sermão de um jeito muito direto e poderoso. A análise tira nosso foco dos desejos materiais, que vêm e vão, e aponta para o que é apresentado como uma necessidade fundamental, a necessidade espiritual e eterna. Então, só para a gente recapitular essa jornada de pensamento, a gente viu uma progressão bem clara, né? A gente saiu da ideia comum de provisão material, passou pela ideia de livramento do perigo e chegou no conceito de salvação, que é apresentada como a provisão máxima, a nossa maior necessidade, que, segundo o sermão, já foi atendida. E para fechar, fica essa pergunta no ar. Se a gente aceitar a premissa central desse sermão, a ideia de que a nossa maior necessidade de todas já foi resolvida, como é que isso muda todo o resto? Como isso impacta nossas preocupações do dia a dia, nossos medos, nossos desejos? É algo para se pensar.